Olá, meu nome é Joaquim e esse é mais um episódio do Espiritismo para Todos. Hoje a gente está aqui para discutir se o Espiritismo é, então, uma revelação. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que significa ser uma revelação, né? Na humanidade, a gente entende que existiram algumas coisas que aconteceram que vieram para trazer uma mensagem universal para a humanidade, né? Uma delas a gente pode discorrer sobre que foi Jesus. Jesus foi uma revelação para a humanidade, né? Jesus e o cristianismo, né? Jesus ele não trouxe nenhuma religião, mas ele trouxe sua palavra. Então Jesus foi uma revelação. O Espiritismo é considerado uma revelação? Então a gente tem que se perguntar algumas coisas, né? Que durante séculos a humanidade ela buscou respostas para problemas, para grandes perguntas da existência. De onde que a gente veio? Por que a gente sofre? Para onde que a gente vai depois da morte? Então a religião ela trouxe caminhos, a filosofia ela trouxe reflexão, a ciência ela trouxe investigação. E o Espiritismo, ele vem como uma proposta de unificar todos esses conceitos. Então, segundo a sua própria base, né, o Espiritismo, ele não é uma religião tradicional. Ele se apresenta como uma revelação progressiva para a humanidade. Ele não é uma revelação pronta, ele não é uma revelação dada. Ele não é uma coisa que chegou e pronto, acabou. O Espiritismo está em constante construção. O Espiritismo ele é uma doutrina que ele não está dada, né? Ele está em constante progresso. O Espiritismo está sempre progredindo, né? Junto com a humanidade. Então, o Espiritismo ele é uma espécie de verdade que ela é construída coletivamente. É uma revelação que ela dialoga com a nossa razão, né? É uma revelação que não foi exatamente... Se vocês pararem para pensar do jeito que o Espiritismo foi trazido para a Terra, né, para a humanidade, um filme que fala muito bem sobre isso é o filme do Kardec, né, de 2019, se eu não me engano, que mostra a história do Kardec, mas também, principalmente, a história dele a partir dele decodificando o Espiritismo. Então é um filme ótimo para entender bastante sobre isso. E o Espiritismo ele não foi trazido por Kardec, né? Que é uma coisa que muitas pessoas pensam, né? Nós não somos kardecistas, nós não seguimos Kardec, nós seguimos o Espiritismo, e o que o Espiritismo segue é Deus e Jesus, que é nosso modelo, nosso guia supremo. Mas o Espiritismo, enquanto doutrina, ele não veio através de uma pessoa, ele veio através de um coletivo de pessoas. Se a gente pegar os livros básicos, né, da doutrina espírita, né, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, etc e tal, os livros que foram decodificados por Kardec, eles foram escritos por vários médiuns, e no filme mesmo do Kardec fala sobre o papel importante desses médiuns, mas que o livro não são os médiuns, que o mérito não é deles, e sim dos espíritos, né? O livro dos espíritos, por exemplo, e é trazido por vários espíritos, né? Um muito conhecido é o Espírito da Verdade. Ok, tem o Espírito da Verdade, mas não é só ele, né? São espíritos que às vezes eles mesmos não dizem quem são, porque esse trabalho não é sobre eles, esse trabalho é sobre a revelação que eles tentam trazer para a humanidade. Então é uma revelação coletiva, é uma revelação que ela é construída da mesma forma que a ciência, por exemplo, é construída coletivamente, né? Então o Espiritismo ele se dá como uma revelação universal, porque os ensinamentos eles não vieram de uma única fonte isolada, como por exemplo foi Jesus, que veio a figura de Jesus, uma fonte isolada que era Jesus. Eles vêm de vários cantos do mundo, de várias partes, de várias origens, então eles se tornam uma construção coletiva, uma revelação coletiva, uma revelação universal, né? O Espiritismo ele vem como proposta de, por mais que ele surja em um determinado lugar, ele não se finque suas raízes em um determinado lugar, porque ele é uma revelação coletiva, uma revelação universal, né? Ele traz a proposta de universalizar o que a gente conhece, como, por exemplo, como religião. Então, a partir do Espiritismo, a gente muda um pouco de narrativa sobre alguns conceitos que a gente tinha e acreditava antes. Primeiro que surge o conceito de reencarnação, né? E o conceito de reencarnação, ele deixa de ser, por exemplo, uma punição e ele vira uma oportunidade. O sofrimento, ele deixa de ser uma injustiça e ele passa a ser uma oportunidade. A morte, ela deixa de ser o fim
e ela passa a ser uma transição. Então a gente começa a entender, né, os paradigmas que moldavam uma religião e também que moldavam a ciência por outra ótica a partir do espiritismo. E é isso que configura o espiritismo enquanto uma revelação. A mudança de paradigma, a mudança de forma na maneira como a gente vê as coisas. Né? O espiritismo ele traz uma nova maneira de ver as coisas através de uma revelação. Deu pra entender? Para finalizar, né, um ponto que é muito importante a gente entender, como eu disse que foi uma construção coletiva e uma coisa universal, né, o espiritismo ele também é uma revelação viva, porque ele é uma revelação constante. Onde é que essa revelação se encontra? Dentro de nós, dentro do avanço da humanidade, dentro do avanço da ciência, né? Então o espiritismo ele está constantemente sendo construído. Ele não é uma revelação que acabou. Ele é uma revelação que ela é viva, ela não é fechada. A revelação espiritual ela não terminou, né? Ela é constante. Como eu disse anteriormente, ela é uma revelação viva. Então é isso. O espiritismo ele não é só uma revelação que foi construída por alguém. Ele é uma revelação que ela é construída dentro de nós todos os dias. E nós somos os agentes de mudança do espiritismo, né? Então espero que essa mensagem tenha feito um pouco de sentido para vocês, que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho do que eu quis dizer. E é isso. Muito obrigado.